Mateus, capítulo 5. Todos encontraram? Só eu que não? Amém. A palavra do Senhor, nesse texto, fala sobre o ser cristão. Nós estamos aqui no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ofício profético da igreja, sendo sal, luz e bom perfume de Cristo, no segundo texto que deixaremos para depois da leitura. E já agora, nesse começo, vocês já vão conseguir identificar o que eu estou querendo dizer em ser sal e luz. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Eu vou retornar um slide só para explicar o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós estamos numa série, e essa série é intitulada O Cristão e a Política. Obrigado, meu irmão. O Cristão e a Política. E quem já participou na semana passada sabe que eu não vou falar aqui de política, de partidos, mas eu vou falar sobre a responsabilidade do cristão diante de uma sociedade. E o que nós vamos fazer aqui é estudar a palavra do Senhor. Após o término, lá nos avisos, eu mostrarei aos irmãos, como eu falei na semana passada, algumas resoluções da IPB quanto ao tema. Mas o meu propósito hoje, por ser culto, e culto é ao Senhor, e é a palavra do Senhor que deve falar nessa noite, é apresentar a vocês a palavra do Senhor e o que a palavra do Senhor nos desafia a fazer diante da política e da sociedade. Amém? E diante disso surgem algumas perguntas. E na semana passada eu já introduzi essas perguntas. Por que nós cristãos, e mais especificamente nós cristãos brasileiros goianienses da terra do Piqui, por que nós cristãos aqui na nossa cidade não conseguimos ter um engajamento, não conseguimos ter um envolvimento transformador na nossa cidade? Essa é uma pergunta que deve estar latente a nós. Nós precisamos refletir sobre ela várias e várias vezes, porque nós vivemos numa cidade que tem corrupção, nós vivemos numa cidade extremamente cheia de violência, nós vivemos numa cidade que em muitos lugares está sendo abandonada pelo poder público. Nós vivemos numa cidade onde a violência só aumenta. Nós vemos isso nos noticiários, nós ficamos alarmados. Existem bairros em Goiânia extremamente violentos, ou nas cidades satélites, onde há 20 igrejas que não fazem diferença. O bairro continua sendo violento. Então, por que nós cristãos não fazemos diferença? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: como fazer a diferença? Como ter um envolvimento transformador na sociedade? E eu comecei na semana passada falando que o problema se inicia pelo fato de nós termos duas vidas. E na semana passada eu falei a vida secular, cotidiana, e a vida religiosa, sagrada. Aí eu vi que esses termos estavam muito difíceis e eu traduzi esses termos. Primeiro, a primeira vida é um programa do governo, Minhas Coisas, Minha Vida. Conhece esse programa? Minhas Coisas, Minha Vida. Essa é a primeira vida que nós vivemos. E essa é a vida mais importante. É a vida que nós damos mais valor. E isso é um problema. Eu estou falando disso daqui, que este é o problema dos cristãos, no Brasil e em qualquer lugar do mundo.
quando eles começam a viver duas vidas, eles deixam de ser transformadores. Eles deixam de ser cristãos, de verdade, como Cristo é. E nós vemos que os cristãos, eles vivem as suas coisas, as minhas coisas e a sua vida. E aqui a ênfase é minha, é meu. Eu vou, no dia a dia, buscar o que é meu trabalho, meu sucesso acadêmico, meu sucesso profissional, minhas riquezas. Eu me preocupo só com o que é meu. E esse consumismo exagerado que nós temos na sociedade nos impulsiona para isso. Por quê? Porque hoje nós não estamos satisfeitos com nada. Sempre nos é exigido mais. Sempre nos é exigido um grau a mais. Sempre nos é exigido mais dinheiro para poder comprar a última novidade. Seja tecnológica ou seja móveis ou seja lá o que for. Sempre nos é exigido ter ou beber ou consumir essas mídias, esse entretenimento. Filmes, séries, televisão em abundância. Hoje eu estava falando mais cedo no almoço na casa do meu sogro, né, que a minha primeira casa lá no Parque Ateneu, né, eu enfeitei a casa da seguinte forma: coloquei os sofás e na frente uma TV. E aí uma vez chegou um pastor amigo meu para me visitar, num dia de jogo, um jogo muito importante, virou para mim e disse: liga aí a TV para a gente assistir. Eu disse: não, a TV não funciona. Ele: então por que você tem essa TV aqui? Eu disse: para enfeite, é bonito ficar com a TV aí no meio. Mas hoje a gente é impulsionado a consumir, tem que ter todas essas coisas, tem que ter, é o ter. E aí a gente vive só para essas coisas, segunda a sexta. E não tem espaço para Deus, não tem espaço para oração, porque é a minha vida, não tem espaço para pedir permissão para Deus, porque é os meus planos, não tem espaço para vida devocional, não tem espaço para nada. Deus, ele é excluído. E aí começa a segunda vida, que é o resto. É o resto. A primeira vida é a minha vida, as minhas coisas é o mais importante. A segunda vida é o resto. É o resto para a religiosidade, porque isso não é vida cristã. E religiosidade aqui eu estou usando um termo que é um termo depreciativo. Religiosidade no sentido de simplesmente fazer rituais por fazer. É porque eu tenho que fazer, porque senão eu vou para o inferno, então o resto da minha vida vai para isso. Vocês estão entendendo o problema? Desse jeito aqui, não tem como ser cristão transformador. E aí então nós precisamos resgatar o princípio que nós temos apenas uma vida. E essa vida é integralmente, vocês entendem esse termo? É totalmente, sem divisão, total, plena, integralmente para Deus. É isso que Jesus diz quando ele fala: aquele que quiser ser meu discípulo, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Ninguém que amar mais o seu pai e a sua mãe é digno de ser meu discípulo. Ele coloca coisas que nós valorizamos, família. Mas Jesus diz: é negar tudo, é amar acima de todas as coisas, é ser totalmente para mim. E para resgatar isso, nós estamos falando sobre os 3 ofícios. E você vai, não preocupa, porque essa linguagem, você vai ouvir muito a linguagem de ofícios, e você vai entender o que é isso. Se você não veio na semana passada, vai ficar muito claro. Os 3 ofícios são basicamente profeta, sacerdote e rei. E esses 3 ofícios eram ofícios no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento existiam sacerdotes, que eram homens escolhidos por Deus para fazer mediação entre Deus e o povo. O povo não tinha livre acesso. Hoje nós temos livre acesso. Naquela época o povo tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote que fazia a oração, ele que pedia perdão. O povo, ele pegava um cordeiro, ele pressionava o polegar sobre o cordeiro e ali ele falava os seus pecados. Aí o sacerdote pegava esse cordeiro, levava para o altar, sacrificava ao Senhor. Assim que as pessoas eram perdoadas. Interessante, né? Eles precisavam do sacerdote. Eles precisavam da intercessão do sacerdote. Mas também eles precisavam de profetas. E os profetas são mensageiros.
são anunciadores, é o boca de Deus no povo. E diferente do que as pessoas pensam, as profecias não necessariamente eram previsões futurísticas. Hoje se tem muito disso, que o profeta é aquele que prevê o futuro. Não, esse é um cartomante. O profeta é aquele que fala a palavra do Senhor. Vocês vão ver isso hoje. E no Antigo Testamento também existiam os reis. Os reis, eles eram governantes sobre o povo, mas também representantes do povo. Vou explicar o que é isso. Se um rei pecasse, todo o povo pagava o pato, porque eles representavam o povo. Então o rei se mantinha fiel, o povo tinha prosperidade. O rei errava, o povo sofria. Parece o Brasil, né? Os reis erram e nós pagamos impostos. É bem semelhante. Eles eram representantes. O que é fantástico é que Jesus cumpre cada um desses papéis. Jesus, ele é sacerdote porque ele intercede, ele media, ele é o mediador e ele é o intercessor, e mais, ele é o próprio sacrifício. Isso é maravilhoso. Jesus, ele é o profeta porque ele é a palavra de Deus, ele é o mensageiro, ele traz a palavra do Senhor. E Jesus é o rei porque ele reina sobre nós. Vocês cantaram isso hoje, vocês se lembram? Reina sobre mim, vem reinar sobre mim, porque ele é o rei. Mas o que é fantástico é que, como rei, ele também nos representa. E isso é maravilhoso, isso é consolador. Porque se ele é o rei santo e justo, significa que o que espera, o que nós podemos esperar é bondade e misericórdia. É a eternidade, é os céus. Porque ele nos representa diante de Deus. E isso é fantástico. Então, Jesus cumpre esses 3 ofícios. E no Novo Testamento ele diz: igreja, cumpra esses ofícios no seu dia a dia. Hoje não existe pessoas específicas separadas para sacerdote, pessoas específicas separadas para profetas, pessoas específicas separadas para serem embaixadores de Cristo. Toda a igreja é chamada a ser sacerdote, profeta e embaixador. Toda a igreja. Todos nós. E na semana passada nós começamos a ver o envolvimento transformador da igreja começa ela aprendendo a ser sacerdote. E nós aprendemos na semana passada que ser sacerdote é ter os joelhos no chão pela nação. Foi a primeira coisa que nós falamos. Paulo, na semana passada, nos falou na carta a Timóteo, dizendo: antes de tudo, ore por todas as pessoas, pelos reis e por todos que têm autoridade. Eu fui enfático de dizer que antes de qualquer coisa nós precisamos aprender a orar. A política esse ano está muito nos nossos corações, mais do que os outros, por causa da crise. O brasileiro começou a se envolver mais com política. E eu quero dizer, meu irmão, antes de você comentar qualquer coisa sobre a política, antes de você escolher qualquer candidato, antes de você ir às mídias sociais, você precisa orar. Orar a Deus, pedir discernimento. Eu fui enfático de dizer que a nossa luta, a nossa guerra, não é nas mídias, mas é de joelho no chão, em primeiro lugar. Amém? Agora nós vamos aprender um pouco mais. O ofício profético tem a ver com o ser enviado para falar. Quer ver uns textos do Antigo Testamento? Eu trouxe uma coleção de textos aí para ficar claro. Chamado de 3 grandes profetas, chamados profetas maiores pelo tamanho do livro deles. O primeiro é Isaías. Lá em Isaías 6, versículo 8 e versículo 9 diz o seguinte: depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha só, o profeta tem a ver com ser enviado. E aí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e diz a este povo: ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. O que nós temos aqui no chamado de Isaías? Isaías sendo enviado para falar. Está claro isso? Todos conseguiram ver isso? Amém?
Isaías dizendo, ou Deus dizendo, Isaías, o que eu vou enviar? Deus perguntando retoricamente, né? Isaías está ali, só está Isaías e Deus pergunta, quem que eu vou enviar? Quem irá por nós? Isaías, olha eu aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Deus vai e fala. Olha outro chamado de Jeremias. Jeremias, ele era uma criança, medroso, dizia a Deus que nem sabia falar. E Deus então fez o seguinte, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O profeta é quem? Boca de Deus. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. O que se tem aqui é que o profeta é enviado para falar a palavra de Deus, e essa palavra de Deus pode tanto derrubar como construir, tanto arrancar como plantar. A palavra do Senhor pode tanto condenar como salvar. Essa é a palavra do Senhor. Ela não volta sozinha. Então o profeta tem que falar. Tem que falar. Seja de condenação ou seja de salvação. Ele tem que falar. Quer ver outro chamado? Olha que interessante. Esse é maior. Grandão o texto aí. Mas acompanhe comigo. Eu trouxe na NVI para ficar mais fácil. Ele diz, aqui é o chamado de Ezequiel. Filho do homem. Assim que Deus chamava Ezequiel. Filho do homem. Filho do homem. Vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Dá para trocar aqui, não? Vou enviá-los, Igreja Presbiteriana Nova Aliança, aos brasileiros, nação rebelde, que se revoltou contra mim. E até hoje eles têm, os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-los é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, nação rebelde, ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente. Deus está falando, Deus está pastoreando Ezequiel aqui, dizendo, você vai falar, a nação é rebelde, não tenha medo, continue falando, não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ficou claro? Você falará as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Então qual que era o papel do profeta? Falar a palavra do Senhor. A quem? A uma nação rebelde. Será que nós não estamos precisando hoje de profetas verdadeiros no Brasil? Mas quais são as palavras do Senhor? Está aqui, escrita e revelada para nós. Isso vai ficar mais claro à medida que nós entramos no Novo Testamento. No Novo Testamento, lá em Hebreus, nos é dito que, havendo Deus falado outrora pelos pais aos profetas, ou aos pais pelos profetas, inverti, aos pais pelos profetas. Então, antigamente, Deus falava por meio dos profetas. Nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. Então, os profetas falaram antigamente, e hoje quem que fala? O Filho. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Tem outro texto extraordinário, que é esse de Lucas 16, que diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Então, João Batista foi o último profeta aos moldes do Antigo Testamento. Quando Jesus começou o seu ministério, desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Invertemos a página. Os profetas semelhantes ao Antigo Testamento ficaram lá com João Batista. Agora com Jesus é o Evangelho anunciado. E é essa palavra que nós devemos anunciar.
E é essa palavra que o próprio Jesus, eu deixei esse texto por último e coloquei bem no meio para que todos possam ver. É essa palavra que Jesus está falando em João 17:18, quando ele ora ao Pai pelos seus discípulos, dizendo: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vocês estão entendendo que existe uma relação aqui entre ser enviado para falar? Jesus veio para falar e nós somos enviados para falar. O termo enviar no Novo Testamento é apóstolo, e por isso que o ofício profético tem o mesmo sentido de caráter apostólico da igreja. O que é isso, pastor? Não se preocupe, vocês vão entender. Essa parte conceitual é mais difícil mesmo, por isso preste bastante atenção. E, se possível, participe dos elos, porque nós vamos voltar nesse tema para deixar muito claro. Mas ser ou cumprir o ofício profético da igreja, enviado para falar, é a mesma coisa de ser uma igreja apostólica, enviada para pregar o Evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que nós cremos que hoje haja apóstolos como Paulo e Pedro. Não creio nisso. A igreja presbiteriana não crê nisso. Nós cremos que os apóstolos como Paulo, Pedro e todos os demais, eles ficaram no Novo Testamento, ali no primeiro século, porque eles viram a Jesus e por isso eles eram chamados de apóstolos. Mas nós cremos que toda a igreja é enviada a pregar a palavra. E por isso toda a igreja tem um ministério apostólico. Vocês estão entendendo? Nós não cremos que existam apóstolos como Paulo e Pedro. Hoje, nós cremos que toda a igreja é enviada de maneira apostólica para pregar a palavra, como Paulo e Pedro pregou. Isso é maravilhoso. E isso encontra a sua base em Marcos 16:16, que diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Só para acordar, vamos ler juntos? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Isso é para todos nós. Toda a igreja é chamada a pregar o Evangelho. Uau! E agora vamos então voltar um pouco para o nosso texto. Esquecer todas essas definições? Não. Guardar nos corações, refletir nelas, mas entender como então nós podemos cumprir o papel profético no mundo atual. E a primeira coisa é sendo verdadeiro sal. Voltem aí comigo em Mateus 5. Mateus 5. Encontraram? Novamente. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, eu vejo uma coisa aqui que está muito claro para mim. O cristão, ele precisa ser verdadeiro sal. Isso significa não secularizado e não mundano. A pergunta que você deve fazer ao entrar nesse texto é: como que o sal perde o sabor? Você já viu sal que não salga? Logicamente no Brasil é mais difícil ver isso. Mas existem histórias e histórias que existem montanhas e montanhas de sal em Jerusalém, que simplesmente servem para aterrar casas ou para ser jogado fora porque não salgam. Servem para fazer aterros, montanhas e montanhas de sal. O sal perdeu o sabor. O que é isso? O que Jesus está querendo dizer aos discípulos? Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês são cristãos. Se vocês se tornarem igual ao mundo, sem sabor, vocês não prestam. Devem ser jogados fora. Estão entendendo? Ou seja, se vocês se tornarem secularizados, esse termo significa do século, com todos os desejos do século.
é colocar o século no coração. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este século. Então, alguém secularizado é alguém mundano. São sinônimos. Alguém secularizado é uma pessoa que ama mais a riqueza do que a Deus, que ama mais o prazer do que a Deus, que ama mais as coisas do que a Deus, que não ora buscando a Deus todos os dias. Uma pessoa que vive somente para a vida, para a sua própria vida e para as suas próprias coisas. É uma pessoa que deixa o resto para Deus. É uma pessoa que vive o espírito consumista totalmente no seu coração, e tudo que ele quer é consumir, 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 e se encher de si mesmo, de egoísmo, de inveja, de rixas, de gritaria, de brigas, sem amor. Está claro? Sabe o que é triste? Os cristãos estão se tornando isso. Os cristãos desejam mais as bênçãos de Deus do que Cristo. Desejam mais a prosperidade, um carro novo no final do ano, um AP novo, seja lá o que for, do que Cristo. Vivem a vida em busca de coisas mundanas e terrenas. E o Senhor Jesus nos ensinou dizendo que ninguém pode servir dois senhores. Se servir a riqueza, não serve a Deus. Eu estou falando da riqueza porque esse é o pior Deus desse século. Eu vi um vídeo do pastor Kleiber, da Segunda Igreja Presbiteriana, recentemente, ele falando que o maior senhor de escravos deste século é o dinheiro, porque ele faz escravos dentro da casa do Senhor. As pessoas são mundanas. O cristão quer ser cristão, mas falar igual ao mundo, xingar, falar palavrões, assistir às mesmas coisas, viver a mesma vida, frequentar os mesmos ambientes, cheio de devassidão, cometer até as mesmas injúrias, os mesmos pecados, as mesmas promiscuidades. Não há mais santidade na igreja do Senhor. Mas tudo bem, é só ir no domingo, pedir perdão e oferecer um sacrifício, um dízimo. Fazer uma ajudinha ali com o pastor quando der, e está perdoado, está tudo certo, porque é o que resta mesmo. Você entendeu? Nós precisamos temperar e preservar. Muitos teólogos e estudiosos, eles lêem esse texto como dizendo apenas sobre preservação. Para que serve o sal? Para preservar. Concordo, o sal serve para preservar. Antigamente, quando não existia geladeira, precisava salgar. E hoje nós comemos as carnes salgadas, deliciosas, mesmo tendo geladeira, porque entrou na nossa cultura. Mas o sal preservava do apodrecimento. E nós cristãos devemos preservar o mundo do apodrecimento. Será que a nossa sociedade está apodrecendo e nós estamos apodrecendo junto com ela? Ou nós estamos preservando ela de não apodrecer? Já pensou nisso? Mas eu também entendo que sal tem a ver com sabor. O próprio texto diz: se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não é só preservação que esse texto está dizendo. Ele está dizendo de tempero, de sabor. Nós preservamos sim o mundo da corrupção, mas nós, como cristãos, devemos temperar esse mundo. Jogar o sal da glória do nosso Deus. É por isso que Paulo diz que as nossas palavras devem ser temperadas como sal. Devem ser oportunas e dosadas a ponto de trazer vida às pessoas. Os cristãos devem temperar, trazer vida, trazer sabor a uma realidade cheia de trevas. Vocês estão entendendo isso? Como nós cristãos estamos distantes disso. Segundo lugar, nós precisamos aprender a ser luz no mundo. Para exercer o nosso ofício profético, para exercer o caráter apostólico da igreja no mundo, nós precisamos ser luz. Olha o que diz o texto, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode acender
ou não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa. Estou traduzindo aqui. Mas no velador, no lugar mais alto. E alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se um dos problemas é a secularização, é o mundanismo na igreja, o outro problema é a alienação e o conformismo da igreja. Aqui mudou a história. Primeiro, o sal que perde sabor, o sal que se torna igual ao mundo. Nós não podemos ser esse sal. Segundo, nós não podemos ser a luz que se esconde. E isso que é alienação. Os cristãos, eles estão se escondendo, eles não estão mais pregando o evangelho, eles têm vergonha de falar, ou eles estão no espírito de conformismo, ou eles estão acomodados nas quatro paredes, e não saem, e não vão ao mundo para brilhar a sua luz, eles se escondem. É isso que o texto está querendo dizer. Não tem como você edificar uma casa no monte e ninguém ver essa casa. Não tem como você acender uma luz e esconder debaixo da mesa. Você precisa colocar ela no alto, um lugar visível, onde todos possam ver. Então brilhe assim as vossas boas obras. A ideia aqui é que a nossa luz não é uma luz própria. Nós somos como a lua, que reflete a luz do sol. Nós somos como um espelho que reflete a glória de Deus. E nós somos chamados a refletir a glória de Deus fora dessas paredes. O problema é que nós estamos nos escondendo. E aqui eu quero denunciar pecado. Muitas vezes por covardia. Os cristãos estão com medo. Falta aquele espírito do profeta Ezequiel, quando Deus falou para ele: não tenha medo dessa nação rebelde, vai, prega, quer escute, quer não, mesmo que seja jogado num lugar onde há escorpiões, vá. Mas nós perdemos a coragem, nós somos intimidados e nos escondemos. Falta-nos o poder do Espírito Santo. Aquele poder que, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nos é dito que será nos dado ao receber o Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor. Amados irmãos, como a igreja tem se calado, como ela não tem se levantado para agir. E aqui o texto fala sobre boas obras. Não é simplesmente pregar e denunciar e falar do Evangelho, mas é também cuidar daqueles que sofrem, é também colocar a mão no arado, é também trabalhar, labutar, cuidar daqueles que estão marginalizados, na margem da sociedade. Enquanto a gente viver nas minhas coisas, minha vida, não tem como. O que mais importante vai ser o dele. E aí nós estamos conformados. Nós precisamos voltar a ser luz, brilhar, jogar fora essa timidez, essa vergonha, não se esconder e começar a agir com boas obras para que as pessoas glorifiquem o nosso Deus. Amém? Em terceiro lugar, vamos pular agora lá para 2 Coríntios. É um texto belíssimo e eu ia deixá-lo de fora. Mas lá para quinta, quarta-feira, eu li esse texto da minha devocional diária e disse: eu tenho que colocar esse texto. Porque ele completa tudo o que nós estamos falando hoje. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Contrário? Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância
do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Tem, porém, é suficiente para essas coisas. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando, vendendo, fazendo comércio da palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Aqui Paulo, ele está falando sobre o seu apostolado. Algumas versões bíblicas dizem no negrito aí em cima, o negrito não está no original, mas é um tema que a sociedade bíblica traz para nós, dizendo a vitória de Cristo no ministério apostólico. Então Paulo, ele foi enviado para pregar a palavra de Deus como apóstolo. Assim como a igreja deve cumprir toda ela, esse ministério de ser o bom perfume de Cristo. E nós então temos esse bom perfume de Cristo a ser levado ao mundo. Isso é belíssimo. Agora, o texto levanta um problema muito sério. E esse problema é que nós não devemos fazer isso com interesse pessoal. Isto é, mercadejando, vendendo a palavra. Com interesse material, financeiro, seja lá o que for. Eu acredito que aqui a gente pode entender não apenas aqueles pregadores que só pregam visando o lucro financeiro, parece que existe muito no nosso Brasil, mas também todo e qualquer cristão que só faz algo para Deus querendo algo em troca. Porque isso é vã religiosidade. A religião que nos exige fazer para que Deus venha nos dar. O cristianismo diz, Deus já fez, então nós fazemos gratidão. Vocês estão entendendo? Toda vez que eu obedeço ou eu faço isso, porque eu quero receber a bênção, porque eu quero ser salvo, eu estou na religião. E toda vez que eu vou fazer isso ou aquilo, em gratidão, porque Deus já me aceitou e já me recebeu, isso é evangelho. O problema é que no viver da igreja, nós temos muitos cristãos que só fazem para desencargo de consciência, porque querem receber alguma coisa ou porque não querem ir para o inferno. E quando fazem, ainda fazem mal. Como um mero apêndice das suas vidas. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer coisas boas, para a glória do seu reino, com excelência, com responsabilidade, não como uma mera ajuda, mas como um doar dos nossos corações a Ele e para a glória dele. Vocês estão entendendo? Eu vou falar muito disso em outubro e novembro. Nós somos chamados a fazer não por interesses pessoais, não por causa do lucro que teremos, mas nós somos chamados a fazer manifestando o conhecimento de vida ou de morte. Paulo, ele diz que quando nós somos esse bom perfume de Cristo, quando nós somos verdadeiros profetas, verdadeiros apóstolos do Senhor, enviados para pregar a palavra, isso pode gerar duas reações, semelhantes às reações dos profetas do Antigo Testamento. Pode gerar vida ou pode gerar morte. Olha o versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós exalamos esse aroma, essa fragrância do conhecimento de Cristo ao mundo. E então nós somos esse bom perfume de Cristo. Mas esse bom perfume de Cristo, para alguns, é cheio de morte. Para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que continuam nas suas atitudes contumazes, distante do Evangelho, sem arrependimento, sem fé, rebeldes, isso é condenação. Mas para outros é aroma de vida para a vida, para aqueles que aceitam o Evangelho e se rendem
ao Senhor Jesus. Amém? Eu já estou finalizando, irmãos. O que então nós vamos fazer na prática? Em primeiro lugar, eu quero que vocês voltem aí os olhos comigo no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduziu em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Jesus. Graças a Deus, porque em... Amados, a primeira coisa, se você quer deixar de ser um cristão medíocre, se você quer deixar de ser um cristão que não é transformador, se você quer deixar de ser um cristão meramente religioso, que dá o que sobra da sua vida para Deus, você precisa de estar em Cristo. Esse é o ponto fundamental de tudo que nós estamos falando. O que falta aos cristãos? Relacionamento com Cristo. Intimidade com Cristo. Falta Cristo. Falta beber e comer verdadeiramente de Cristo todos os dias. Porque nós vivemos tanto para as nossas coisas, que não buscamos diariamente o Senhor, que não nos ajoelhamos. Você ora todos os dias? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Você lê a Bíblia todos os dias? Se você quer ser um cristão de verdade, não medíocre, começa fazendo isso. Buscando o seu Deus, o seu Senhor, aquele que a sua vida é para Ele, aquele único e apenas Ele que vai saciar o seu coração. Tem um versículo muito bonito em João 15:5 que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Esse texto ele está falando sobre a videira, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Um ramo sem a videira morre. Se cortar o ramo, ele morre. Nós precisamos da videira, porque é da videira que vem a vida, da videira que emana a vida e os nossos frutos. E Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor Jesus, nós não seremos cristãos genuínos. Paulo ele diz que ele e os apóstolos e aqueles que pregavam tinham esse bom perfume de Cristo, porque eles estavam em Cristo. Sabe como você entra nesse relacionamento com Cristo? Por meio de arrependimento e fé. Em primeiro lugar, você precisa se arrepender dos seus pecados. Arrepender de tudo isso que eu falei hoje, desse mundanismo, desse egoísmo, dessas idolatrias do dinheiro, de você mesmo, de querer viver apenas para você. Você precisa crer. Crer naquilo que nós já lemos, que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e que todos aqueles que nele creem têm a vida eterna. A fé, meus queridos, não é a garantia de que você vai ser próspero, mas a fé é a garantia que você vai ser satisfeito e alegre no Senhor Jesus, na abundância ou na necessidade. Se arrependa e creia. Busque o Senhor, se encha dele. Em nome de Jesus, renuncie às minhas coisas, minha vida. Renuncie isso. Negue-se a si mesmo, meu irmão. Não deixa para amanhã, não. Hoje você está escutando a palavra do Senhor e a Bíblia diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Acabe com essa dicotomia, com essa separação, com essas duas vidas que você está vivendo. Viva apenas uma, integralmente para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana Nova Aliança, responda
ativamente. Responda o chamado do Senhor para a vida profética e apostólica. Responda, como os profetas responderam: eis-me aqui, Senhor. Hoje nós temos mais pessoas medrosas com o perigo da missão do viver para Cristo do que pessoas que, cheias do Espírito, respondem: Senhor, me envia, eu quero ser usado, faça a sua vontade em minha vida, envia-me a mim. Responda em nome de Jesus. Anuncie o Evangelho em todo o tempo. Denuncie também as práticas que não condizem com a palavra de Deus. Quero colocar um parênteses aqui. Tome cuidado com o Facebook. Às vezes lá não é o melhor lugar de ser profeta. Principalmente se você for usar de linguagem profana, não respeitosa. Denuncie sim, como cristão, mostrando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mostrando que não condiz com a palavra, agindo com todos os meios legais que você conhece muito mais do que eu, que você pode fazer para ser um bom cidadão na sociedade que nós estamos inseridos. Mas acima de tudo, anuncie o Evangelho por meio do amor e das boas novas. Tem muitos cristãos que querem apenas brigar, mas não amar e fazer o mundo melhor. Então você deve agir boas obras. Visite asilos, visite casas de recuperação, doe abundância, meus irmãos. Nós estamos mercadejando a palavra, mas eu me entristeço, porque quando aperta, a primeira coisa que os cristãos fazem de hoje em dia é o quê? Deixar de dar as ofertas dos dízimos. Ele não vai deixar de ir no BitDog. Ele não vai deixar de comprar uma roupa. Ele não vai cancelar a internet ou a Netflix. Ele vai deixar de doar, de ajudar o próximo, de ofertar na casa do Senhor. E ser grato ao Senhor pela vida. Não faça isso. Você não é obrigado a dar. Dê com amor. E seja responsável por isso. Em nome de Jesus. Seja verdadeiro cristão. Santo. Não mundano, santo. Ativo, boas obras e missional. Esse termo é um termo difícil também, eu sei. Mas, para resumir em uma frase, ser missional é ser preocupado com a reconciliação de todas as coisas. Deus está reconciliando o mundo em Cristo Jesus. E nós, como igreja, nos envolvemos nessa reconciliação. Se envolva em nome de Jesus. Por sua cabeça e ore. Se arrependa. Creia. Renuncie o seu eu. E responda ao Senhor: eis-me aqui.
passada a gente terminou orando de joelhos. Porque esse é o primeiro passo. Nunca se esqueça disso. Continue orando, clamando ao Senhor pela nossa nação. Mas hoje você aprendeu que para mudar, você precisa de mudar. E para você mudar, somente Jesus pode fazer. Então se renda a Jesus e creia no Evangelho. Deus, em nome de Jesus, que sejamos, ó Pai, verdadeiro povo do Senhor, sal, luz, bom perfume de Cristo nessa sociedade corrupta, nessa sociedade que está em trevas, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, edifica a Tua igreja, viva a Tua obra. Ó Deus, nos faça não ficarmos alienados, escondidos nas quatro paredes do nosso templo, mas, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair, ó Pai, para pegar o Evangelho, para, ó Deus, agir, ó Pai, praticar boas obras, amar o próximo, ó Deus, para, ó Deus, diante de uma sociedade cheia de violência, demonstrar o amor de Cristo pelas pessoas, ó Deus, denunciar pecados, denunciar injustiça, mas mostrar a graça salvadora de Cristo Jesus. Ó Deus, que nós não sejamos covardes, mas que nós sejamos revestidos pelo poder do Teu Santo Espírito, para vivermos, ó Deus, segundo a Tua glória, em nome de Jesus. Nos arrependemos, Senhor, nos arrependemos porque não estamos salgando, temperando, preservando e brilhando. Ó Deus, em nome de Jesus, enchemos da Tua glória. Que nós precisamos, ó Pai, nós precisamos e necessitamos estar em Cristo, para dele brilhar. Então, ó Deus, que nós possamos ter plena comunhão com o Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as santas consolações do Espírito, seja sobre vós hoje